A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é bastante interessante. Nós iremos tratar do seguinte tema: as 3 barreiras que Cristo derrubou em nossas vidas. Você sabe quais são essas 3 barreiras? Se você não sabe, você vai saber agora. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Eu quero pedir a sua ajuda. Para você que ainda não é inscrito e tem seguido o nosso canal, se inscreva. Aperte no botão inscrever-se do lado do seu celular. Aperte também no sininho das notificações para que assim nossas mensagens possam estar sempre chegando até você em primeira mão. Para você que já é inscrito e tem acompanhado o nosso canal, nos abençoe com o seu like. Deixe também os seus comentários embaixo. A gente assim estará respondendo. Ajude o nosso canal a crescer. Ajude a palavra de Deus a ser propagada. Se este canal tem lhe ajudado, lhe auxiliado, para que assim nós possamos estar fortalecidos para cada dia estar gravando mais vídeos sobre a palavra de Deus. O tema de hoje, como eu disse, é bastante interessante. As 3 barreiras que Cristo derrubou em nossas vidas. A primeira barreira que eu quero comunicar está em Isaías, no capítulo de número 59, o versículo de número 2. Se você está com a Bíblia Sagrada e está me acompanhando, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Assim diz a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos entender esse texto? Vamos ler o versículo 1 para entendermos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Glória a Deus. Parece-me que, ao ler esse texto, parece-me que havia uma queixa contra Deus. Parece que o povo estava desanimado acerca de Deus, descontente com Deus. Parece-me que Israel estava orando a Deus e Deus não estava respondendo. Parece que Israel estava passando por maus bocados, estava em sufocos e Deus não estava o livrando. Então o povo de Israel se queixa contra Deus. Parece-me que Israel estava dizendo que Deus já não os ouvia, Deus estava surdo. Mas Deus não é Baal. Deus é o único Deus, Senhor dos céus e da terra. Parece-me que Israel estava pensando que o poder de Deus havia diminuído. Então havia um descontentamento por parte de Israel. Por isso que Israel possivelmente estava dizendo que a mão de Deus estava encolhida, estava pequena, o poder de Deus havia diminuído e que Deus estava surdo para as suas orações, Deus não estava os ouvindo. Mas o problema não estava em Deus, o problema estava em Israel. O profeta vai denunciar no versículo 2, o profeta vai dizer por que Deus não estava mais os ouvindo e nem os atendendo e os socorrendo. No versículo 2 ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O problema que estava acontecendo com o povo de Israel, que fazia com que Deus não os ouvisse, eram as suas iniquidades que estavam fazendo separação. Estava criando um muro entre Deus e o povo de Israel e entre Israel e Deus. E os pecados do povo estavam fazendo com que o rosto de Deus estivesse encoberto, para que ele não os ouvisse. Em outras palavras, Deus estava com as costas viradas para Israel, com o rosto virado contra Israel. Por quê? Por consequências dos pecados de Israel. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porém, aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Israel estava neste estado, estava em pecado, em iniquidade ante Deus. Pecados não confessados.
Por isso que eles não estavam prosperando em seus caminhos, não estavam prosperando em suas orações, não estavam recebendo o socorro da parte de Deus e nem o favor divino para a ocasião oportuna em que eles estavam vivendo. O problema não estava em Deus, estava nos seus pecados, porque o pecado ele cria esta barreira, fazendo com que Deus não nos ouça em nossas orações, fazendo com que Deus não nos atenda, não nos socorra, não nos dê o escape. Então a primeira barreira que Deus derrubou é a barreira do pecado que impedia que as nossas orações fossem ouvidas por Deus. Esta barreira Cristo derrubou. Como Cristo derrubou? Cristo ele tratou dos nossos pecados. Cristo tratou das nossas iniquidades. Ou melhor dizendo, Cristo nos sarou do nosso pecado, da enfermidade do pecado em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e deles Deus não lembra mais. Portanto, os nossos pecados foram tratados por meio de Cristo Jesus e seu sacrifício expiatório, substitutivo e redentor na cruz. Hoje, diante de Deus, nós estamos limpos, estamos irrepreensíveis diante de Deus, porque Cristo tratou dos nossos pecados. Hoje nós podemos orar na certeza de que Deus irá nos ouvir e, segundo a sua vontade, irá nos atender, trará resposta às nossas orações. Talvez o problema de Deus não estar ouvindo a tua oração seja esse. Talvez ainda há uma barreira entre você e o seu Criador, entre você e Deus, e essa barreira tem feito com que Deus não ouça as suas orações, não atenda as suas orações. Tem feito com que o rosto de Deus pareça que está encoberto para você. Então seus pecados precisam ser tratados, precisam ser sarados. A Bíblia diz que Deus levou sobre si, Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas transgressões e iniquidades. Tudo Jesus levou sobre si. E nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então a primeira barreira, a primeira parede que Deus derrubou em nossas vidas é a barreira do pecado que impedia que as nossas orações fossem ouvidas. A segunda barreira está em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 51. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Este véu, irmãos, ele é muito importante para nossas vidas. Ele tem um significado espiritual muito profundo para nós. Este véu que estava posto entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Dentro do lugar santo havia 3 objetos bem específicos. O primeiro era o candelabro, ou castiçal, ou candeeiro. E o segundo objeto era a mesa dos pães da proposição. O terceiro objeto era o altar do incenso, onde se queimava um incenso aromático a Deus, representando assim a intercessão da igreja. E diante do altar do incenso estava este véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Além do véu, no lugar santo dos santos estava um único objeto mais sagrado para o povo de Israel. Estava a arca da aliança, ou arca do testemunho, ou arca do concerto. Sobre a arca estava a tampa chamada propiciatório. Era neste lugar que o sacerdote, uma vez ao ano, no ano chamado expiação, ele fazia a propiciação, a remissão para toda a nação de Israel. Todo o povo nesse ano, nessa festa, se congregava diante da tenda da congregação, diante do templo, diante do sacerdote. E assim o sacerdote, com 2 animais bem específicos, 2 bodes, fazia oferta pelo povo. Um bode era sacrificado, o outro carregava os pecados da nação e era direcionado até o deserto, para fora dos termos de Israel. E assim Deus perdoava os pecados de Israel, lançava fora os pecados de Israel. E esta arca tinha esses 2 simbolismos. O primeiro simbolismo desta arca
era a presença de Deus no meio do povo de Deus. O segundo simbolismo dessa arca era a misericórdia de Deus, porque todos os anos o sacerdote ia diante do propiciatório com sangue de animais e lançava o sangue sobre o propiciatório e assim alcançava o favor divino, a misericórdia de Deus sobre toda a nação de Israel. Quando este véu se rasgou, Deus estava dizendo que estava concedendo a sua misericórdia a todo mundo. Quando este véu se rasgou também, um dos significados mais lindos é que o caminho que estava lacrado, este caminho estava lacrado desde o Éden. Este caminho estava lacrado até Jesus. Mas quando Jesus fez a oferta de seu corpo, de sua vida, este caminho foi aberto. O véu se rasgou de alto a baixo em duas partes. O caminho que até então estava lacrado por conta de nossos pecados, Deus havia aberto. O caminho para o relacionamento com Deus. O caminho para a intimidade com Deus. O caminho para a presença de Deus. Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Jesus é este caminho aberto para a presença de Deus, para um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava trazendo o mundo para perto de si. É este o simbolismo desse véu que se rasgou. Deus estava abrindo o caminho para que todos hoje pudessem ter acesso a Ele, à presença dEle, à intimidade com Ele, ao relacionamento com Ele, a ser filho de Deus. Portanto, este véu significa isso. A segunda parede que Deus está derrubando aqui é a barreira, a parede que nos impedia de ter um relacionamento íntimo com Deus. Esta barreira não existe mais. Cristo rompeu. Hoje o caminho está aberto para qualquer um que quiser conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus e uma intimidade com Deus. A segunda parede que Cristo derrubou está em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A terceira e última parede ou barreira que Cristo derrubou em nossas vidas era a barreira dos relacionamentos. Aqui Paulo está tratando de algo que já acontecia há muito tempo, mas que Deus destruiu. Havia um relacionamento de hostilidade entre Israel, entre o povo judeu em específico, e as demais nações. Israel considerava qualquer um que não fosse judeu um gentil, um povo que Deus rejeitou, um povo que não merecia a misericórdia de Deus, um povo que não era digno da sua presença, de estar em sua presença. Mas esta barreira, a barreira do relacionamento, Jesus Cristo quebrou. Se outrora o relacionamento entre judeus e gentios era de hostilidade, havia uma barreira que impedia que eles vivessem juntos. E esta barreira era o próprio mandamento, as ordenanças, eram os rituais, era a parte cerimonial da lei, a circuncisão, as festas, o templo, os sacrifícios. Um gentil nunca poderia adentrar no templo, porque o templo era santo e eles consideravam os gentios impuros e indignos de entrar dentro do templo. E eles não tinham um relacionamento saudável com o gentil. Eles consideravam o gentil como um porco, sujo, desprezível. Mas Deus derribou esta barreira. Se outrora os judeus não conseguiam ter um relacionamento com o povo gentílico, o mundo gentílico, agora Cristo na sua carne desfez esta barreira. Cristo também aceita os gentios como herdeiros de Deus e herdeiros da promessa. De ambos os povos que estavam em constante divisão, Cristo demoliu este muro e de ambos os povos fez um.
Então Cristo demoliu a parede dos relacionamentos que impedia com que as pessoas se relacionassem umas com as outras. Tanto na vida dos judeus com os gentios, quanto nas nossas vidas. Tome cuidado se o evangelho que você está servindo tem separado você de outras pessoas, da sua família, dos seus amigos. Eu não estou dizendo que você tem que se adaptar ao padrão do mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser conivente com o pecado do mundo, que você tem que apoiar o pecado do mundo. Mas eu estou dizendo que você tem que conseguir manter um relacionamento, uma comunicação. Porque é assim que você vai conseguir trazer essas pessoas para Deus, por meio da sua fé, mostrando em você a misericórdia de Deus, os braços de Cristo estendidos. O interessante, irmãos, é que Jesus Cristo, as pessoas que rodeavam Jesus Cristo em sua maioria, eram pecadores, cobradores de impostos, mulheres que veio de uma vida promíscua da prostituição, cegos e coxos, pessoas indignas. Por isso que Jesus muitas das vezes foi criticado, porque ele comia com pecadores, porque ele estava entre pecadores. Por quê? Porque Jesus, ele amava essas pessoas. Ele estava unicamente com o propósito de salvá-las, de trazer cura a essas pessoas. Jesus não estava papeando, não, mas Jesus estava tendo um bom relacionamento, para que assim pudesse salvá-las. Então que você tenha um bom relacionamento. Eu quero dizer que esta barreira dos relacionamentos foi destruída, foi demolida por Cristo. Se você está vivendo uma vida como os judeus e os gentios viviam, uma vida de hostilidade, se você considera as pessoas indignas do favor de Deus, impuras, não dignas da sua presença, você está agindo como um judeu. Mas eu quero dizer que esta barreira de inimizade, Cristo quebrou. Então demonstre a sua fé ao mundo, demonstre o amor de Deus em sua vida ao mundo, a misericórdia de Deus ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então esta é a terceira barreira que Cristo demoliu. Assim como Cristo demoliu esta barreira no relacionamento entre judeus e gentios, Ele está fazendo isso hoje em nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, não esqueça. Se inscreva em nosso canal e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.